saber que partiu é triste demais. Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz. O seu retrato, lembranças me traz. Só Deus sabe a dor que causa. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você que nos curte pela rede social, Facebook, YouTube. Você também que está no nosso contato no WhatsApp. Eu estou aqui na minha indignação, meditando as dores do desemprego ainda e querendo entender, diante de algumas postagens que a gente observa na rede social, as ostentações daqueles que lideram nossas comunidades de fé ou aqueles que dizem ser cristãos diante da pandemia, preocupados em exercer seu ministério para agradar grupos políticos ou até mesmo para fazer média com o poder público. Já diz Dom Helder Câmara, desculpe Helder Câmara não, mas Dom Oscar Romero, São Oscar Romero dizia que aqueles que, uma igreja que não é perseguida, uma igreja que come na mesa dos poderosos, está longe de ser a igreja profética. O evangelho que nós lemos, o evangelho que nós seguimos, tem que nos levar à indignação. Vivemos tempos de pandemia, tempo onde as dores, os sofrimentos, as alegrias dos homens também são as dores, as alegrias e o sofrimento da igreja. Vimos líderes religiosos seguindo cegamente líderes políticos e defendendo uma política, e o termo que eu não gosto de usar, genocida. Desculpa eu acordar meio ácido, mas diante da realidade do desemprego que chegou na minha porta, e hoje pelas 4 da madruga, eu meditava e dizia, meu Deus do céu, aquilo que Padre Alfredinho falava sobre você ser um zumbi social é algo real. Diante da demissão em 3 de fevereiro da minha pessoa, diante da minha situação de vida colocada, eu me pergunto e quero entender como que se demite funcionários no meio da pandemia. Ontem, uma senhora de 77 anos me ligou e falava, nossa, como é que podem fazer isso? Aí eu faço, é simples, basta o patrão querer. E aí eu fico olhando a rede social e vendo a demissão, o número de desempregos e pessoas falando em não morrer CPF. Pessoas preocupadas com a economia, é verdade, a economia é importante, mas são 285 mil mortos. Diante da realidade da morte de pessoas reais, não imaginárias, eu vejo postagens tipo, se morreu 2.000 pessoas, por que não tem 2.000 leitos separados para as pessoas? Outro dia, mandaram para mim um idiota, desculpe, mas o termo é esse, mandou para mim, mostrando o quadro da vida, números de curados. Senhores, podia ser 1 bilhão de curados, mas se há a morte de alguém, não temos o que comemorar. Defender a vida é algo essencial para os cristãos. Defender a vida plenamente, não a vida de uns e outros. O evangelho de hoje, o evangelho da vida que nós acreditamos, ele tem que nos comprometer não com idealismo político. Eu percebo uns falando de Lula como o salvador do planeta. Salvação planetária vem de Lula. Percebo outros falando dos mitos e das fábulas bolsonaristas. Troca o ministro da Saúde. Sai Pesadelo de Pazuello e entra Quiroga. Se não mudar a política, nós iremos bater 300 mil mortos antes do final de março. Se não mudar a política, nós iremos chegar a mais de 1 milhão de mortos antes do final do ano. Mas nós estamos aqui
defendendo nossos líderes, defendendo aqueles que nós elegemos para ser nossos empregados, mas defendendo como nossos patrões, nossos donos. Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos nós caminhar em direção à vida plena. Lembrando a todos ainda que o desemprego chegou, mandei currículo para 300 lugares e até agora nenhuma resposta. Deus nos abençoe e nos ajude, vamos meditar o Evangelho do dia. Eu tenho postado pouco as minhas reflexões meditativas pela manhã, até porque, longe da minha pessoa ser profeta da desesperança, mas tenho ficado meio desanimado. E, por exemplo, eu faço o Evangelho no domingo, atualmente, na quarta, e na sexta, às vezes no sábado, mas eu tenho ficado muito desanimado. Hoje mesmo, Deus sabe o esforço que eu estou fazendo para poder vir aqui falar com vocês em nossa rede social. Sabe, Jesus hoje no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 31 ao 47, Jesus continua a responder aos judeus, aquele discurso dele apologético, não é isso? Ele vai cada vez mais ficando mais duro. Aí eu fico olhando esse Evangelho, por isso eu estou aqui falando, como estou endurecendo, infelizmente. No primeiro momento da minha demissão do trabalho, eu fiz tudo para ficar fora da rede social, até para não gritar ou não cometer injustiças, ou mesmo acusar sem provas, ou acusar simplesmente por estar magoado. E Jesus, aumentando gradualmente a sua indignação, e a minha indignação, a nossa indignação com a morte de mais de 285 mil brasileiros, deve nos levar a uma atitude. Hoje, a separação entre nós, eu e você, entre Jesus e aqueles que nos perseguem, aqueles que não gostam da igreja, aqueles que duvidam da fé. O texto de hoje é o grande ápice do discurso entre Jesus e aqueles que se diziam religiosos. É um processo assim bem complicado. Deus contra um povo que se dizia eleitos. Mais ou menos como acontece hoje com esses cristãos que perguntam ou que valorizam mais o líder político e esquece do cidadão, do seu irmão que está passando fome, que está morrendo de Covid, de fome e de desemprego. Jesus apresenta hoje para a gente um quadro que ele exige testemunho. Testemunho que deve vir de quem? Tem que levar você a testemunhar ele. Jesus, ele questiona a prática absurda de uma igreja, de uma fé que exige um líder. Hoje, há uma comparação de Jesus com Moisés. Jesus, ele não quer, jamais quis, nesse sentido, de trazer para nós um novo grupo religioso, e desculpe aí os que duvidam disso, o sonho de Deus é o sonho onde a humanidade caminha na unidade. Jesus, ele traz para nós uma necessidade de estarmos unidos. Interessante ainda é que, como o Messias é enviado pelo Pai, o Filho de Deus, Jesus, João Batista anuncia isso, e nós, às vezes, queremos ser João, mas muitos líderes querem ser Jesus, mas não Jesus crucificado, mas um Jesus vivo, ressuscitado, um Jesus vitorioso. Jesus manda olhar para as Escrituras, e o testemunho de Jesus é um testemunho que nos leva a refletir sobre nossa realidade. Uma realidade que está aí, cheia de crises, cheia de projetos, cheias de ideias. Esse testemunho de Jesus tem sua característica, por um lado, e outro, a resposta da acusação. Jesus é visto como blasfêmio, porque ele fala sobre uma relação íntima entre ele e o Pai.
Jesus, ele, como Salvador da humanidade, no Evangelho de hoje, ele traz para nós uma proposta, mas uma proposta plena de vida. O agir de Deus não é o agir do homem. O agir de Deus não é agir do homem. Por isso, diante das dores, das alegrias e sofrimento dos homens, nós, cristãos, devemos estar ao lado do ser humano. Não preocupados com dogmatismo, não preocupados com a lei cega, dura e burra. Como diria Padre Justino do ALA, CICM, da Congregação CICM, se a lei não te leva à vida plena, se ela não te leva à defesa da dignidade do ser humano, essa lei é uma lei burra e não serve para nós. Os judeus, naquele contexto religioso, estavam preocupados não com a realidade do povo, a exemplo de uns e outros, preocupados em defender um presidente genocida e que ele não me processe por isso, nem me mande me prender, porque agora está assim. Fazer piada, questionar a autoridade competente do país, ou melhor, incompetente, nos leva a processos. A que país é este, já diria Renato Russo? Agarrados à lei, os judeus recusam a ação do Espírito. Agarrados à lei, muitas pessoas defendem e falam de um moralismo hipócrita. Agarrados à lei, muitas pessoas pisam, maltratam, esculacham, mas está dentro da lei. Dentro da lei, você vê pessoas morrendo. Por isso, o texto de hoje nos convida a examinar bem qual tipo de autoridade nós temos em nossas diversas realidades. Qual tipo de autoridade nós temos em nossas comunidades? Qual tipo de autoridade nós temos em nosso grupo político partidário? Qual tipo de autoridade nós estamos exercendo como cristãos? Usando as imagens de 8 anos de fotografia aí, algumas fotos de algumas paisagens por lugares que eu passei, Curitiba, São Paulo, Mato Grosso, Cuiabá, minha querida Baixada Fluminense, aí já falo os 13 municípios. Eu olho para a história e percebo o quanto nós somos legalistas. A verdade, o quanto nós estamos preocupados em cumprir aquilo que determina a lei. E esquecemos de examinar se essa lei plenamente nos leva à vida. O povo de Israel era um povo complicado, era um povo de cabeça dura, parecia o brasileiro. Quando fala fica em casa, ele fala, não, mas eu vou morrer de fome. Quando você olha a lei e você olha plenamente essa lei e você vê que essa lei ela tem que gerar vida, a preocupação do presidente é que não se feche as empresas. Celebrar aliança com Deus é você pensar bem, essa lei é para a vida ou para a morte? E isso que Jesus veio trazer para a gente nesse evangelho de hoje, no João capítulo 5, versículos 31 ao 47. Nós não podemos aceitar isso simplesmente por aceitar. Que Deus nos ajude, que possamos rezar pelas 285 almas, já que alguns preferem, que estão morando no céu, que Deus acolha. Não importa qual religião, qual grupo político, não importa. Também pelos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde que estão combatendo o Covid-19. Que nosso coração tenha a capacidade de não aceitar esse novo normal, onde se morre 3.200 pessoas por dia. Deus abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. Saber que partiu é triste demais. Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz. O seu retrato